Hoje se fala muito sobre maturidade, maturidade emocional, maturidade psicológica, maturidade para se relacionar, maturidade para lidar com conflitos. E de um jeito curioso, muita gente tenta vender maturidade como se fosse um produto, como se existisse um curso, um método, uma fórmula ou uma sequência de passos que, se você seguir corretamente, vai finalmente te transformar em uma pessoa madura. A promessa costuma ser sedutora. Você vai se conhecer melhor, vai se relacionar melhor, vai ter mais sucesso, vai escolher melhor as pessoas, vai parar de sofrer por quem não merece, vai encontrar alguém. Ou, se já encontrou, vai finalmente aprender a se relacionar com essa pessoa do jeito certo. O problema não é buscar amadurecimento. O problema é acreditar que maturidade é uma linha de chegada. Como se um dia a gente pudesse dizer, pronto, agora cheguei, agora sou uma pessoa madura. Mas talvez a maturidade não funcione assim. Talvez amadurecer não seja chegar a um ponto final. Talvez seja se tornar, pouco a pouco, mais capaz de viver a própria experiência sem precisar fugir dela. Mais capaz de perceber o que sente. Mais capaz de reconhecer o que acontece dentro de si. Mais capaz de se relacionar sem se esconder tanto. Mais capaz de escutar o outro sem precisar imediatamente controlar, corrigir ou se defender. E é aqui que Carl Rogers nos oferece uma visão muito interessante, porque Rogers não fala de maturidade como uma conquista isolada. Ele olha para a maturidade dentro de uma relação, mais especificamente dentro da psicoterapia. Ele observa o que acontece quando uma pessoa encontra um ambiente em que pode ser escutada, aceita e compreendida de um modo profundo. E a partir disso, ele começa a perceber algo importante. A transformação pessoal não parece acontecer apenas porque alguém recebeu uma explicação correta. Não acontece apenas porque alguém entendeu uma teoria sobre si mesmo. Não acontece apenas porque alguém foi orientado, corrigido ou aconselhado. Para Rogers, algo muda quando certas condições aparecem na relação. E essas condições não são técnicas frias. São atitudes, formas de presença, modos de estar com o outro. No ambiente terapêutico, Rogers destaca 3 atitudes que favorecem esse processo: congruência, consideração positiva incondicional e compreensão empática. Essas 3 atitudes não fazem de ninguém um terapeuta. E é importante dizer isso. Aplicar essas ideias no dia a dia não substitui terapia, não transforma uma conversa comum em atendimento psicológico. Não significa que qualquer pessoa possa ocupar um lugar clínico sem formação. Mas essas atitudes podem iluminar algo sobre a vida. Porque a psicoterapia, para Rogers, revela de forma muito clara uma pergunta que também aparece fora do consultório. Que tipo de relação favorece o crescimento de uma pessoa? E talvez a pergunta mais pessoal seja: que tipo de relação eu tenho criado comigo mesmo e com os outros? A primeira atitude é a congruência. Essa palavra pode parecer técnica, mas a ideia é muito próxima da nossa experiência. Congruência tem a ver com a possibilidade de ser real, de não viver apenas atrás de uma máscara, de não agir por fora de um jeito completamente desconectado daquilo que se passa por dentro. Rogers fala disso a partir do terapeuta. Ele diz que a transformação é favorecida quando o terapeuta é aquilo que é na relação, quando não se esconde atrás de uma fachada, quando seus sentimentos estão disponíveis à sua consciência e podem ser assumidos com responsabilidade. Mas vamos trazer isso para o dia a dia. Quantas vezes você já disse "está tudo bem" quando não estava? Quantas vezes você tentou parecer calmo quando por dentro estava irritado? Quantas vezes tentou demonstrar segurança enquanto se sentia completamente perdido? Quantas vezes aceitou algo por fora, mas por dentro estava ressentido? Quantas vezes disse "pode falar" quando na verdade não queria ouvir? Isso não quer dizer que a gente deva sair dizendo tudo o que sente o tempo inteiro.
Congruência não é falta de filtro, não é grosseria em nome da sinceridade, não é despejar no outro tudo o que passa dentro de você. Uma pessoa pode usar a palavra autenticidade como desculpa para ferir, invadir ou agir sem cuidado. Não é disso que Rogers está falando. Congruência é mais sutil. É a capacidade de não se abandonar completamente na relação. É perceber o que acontece dentro de você enquanto está com alguém. É não se perder tanto no papel que você tenta representar. Às vezes, a gente tenta ser a pessoa boa, a pessoa madura, a pessoa espiritualizada, a pessoa sempre compreensiva, a pessoa que não se irrita, a pessoa que não sente ciúme, a pessoa que não tem medo, a pessoa que não se incomoda, a pessoa que está sempre acima das próprias reações. Mas a experiência real não desaparece só porque a gente criou uma imagem bonita. Ela continua ali. E, de algum modo, ela aparece. Aparece no tom de voz, na pressa, no silêncio, na ironia, no corpo, na forma como respondemos, na maneira como tentamos encerrar uma conversa, na dificuldade de olhar nos olhos, na impaciência que tentamos disfarçar. E o outro percebe. Talvez não consiga explicar, talvez não saiba nomear, mas sente que existe algo desencontrado. Você diz uma coisa, mas comunica outra. Você afirma que está presente, mas algo em você está distante. Você diz que aceita, mas sua postura comunica julgamento. Você diz que quer escutar, mas toda a sua presença parece pedir que o outro pare de falar. Rogers percebeu que essa incongruência dificulta a relação. Na terapia, isso pode impedir que o cliente se sinta seguro para entrar em contato com a própria experiência. Mas na vida comum, isso também acontece. Uma criança percebe quando o adulto está fingindo paciência. Um amigo percebe quando você está ouvindo só por educação. Um parceiro percebe quando uma conversa parece tranquila, mas está cheia de cobrança por baixo. Um aluno percebe quando o professor diz que aceita perguntas, mas reage mal quando é questionado. A congruência não exige perfeição. Na verdade, talvez ela comece quando abrimos mão de parecer perfeitos. Quando posso reconhecer, eu estou irritado, eu estou inseguro, eu estou com medo. Eu quero agradar, eu estou tentando controlar essa conversa. Eu não estou tão disponível quanto pensei. Esse reconhecimento interno já muda algo. Porque se eu não percebo o que sinto, acabo sendo governado por isso. Mas quando percebo, posso responder de outro modo. Posso escolher. Posso talvez dizer com cuidado: eu quero te escutar, mas percebo que estou um pouco reativo agora. Ou: eu preciso de um tempo para entender o que estou sentindo antes de responder. Ou simplesmente posso escutar melhor a mim mesmo, sem precisar transformar a relação em uma atuação. No caminho do amadurecimento, essa atitude é muito importante. Porque uma pessoa madura não é aquela que nunca sente coisas difíceis. Não é aquela que nunca se contradiz. Não é aquela que está sempre calma. Talvez uma pessoa mais madura seja alguém que consegue reconhecer sua própria experiência sem precisar negá-la imediatamente. Alguém que não precisa fingir que sente amor quando sente raiva. Que não precisa fingir neutralidade quando está julgando. Que não precisa fingir segurança quando está com medo. Que não precisa parecer inteiro quando está dividido. Isso não significa agir impulsivamente. Significa começar pela honestidade interna. E talvez seja por isso que a congruência seja tão importante, porque é muito difícil amadurecer vivendo longe daquilo que realmente sentimos. A segunda atitude é a consideração positiva incondicional. Esse nome pode parecer longo, mas a ideia toca uma das necessidades mais profundas do ser humano. Ser recebido sem precisar primeiro se tornar aceitável. Na terapia, Rogers fala de uma atitude calorosa, positiva e de aceitação diante daquilo que o cliente está vivendo naquele momento. Medo, confusão,
orgulho, raiva, vergonha, tristeza, amor, coragem, ódio, admiração. A ideia não é aprovar tudo o que a pessoa faz. Isso é uma confusão comum. Aceitar uma pessoa não significa concordar com todas as atitudes dela. Não significa dizer que tudo está certo. Não significa abandonar limites. Não significa passar pano para comportamentos destrutivos. A consideração positiva incondicional é outra coisa. É conseguir reconhecer que existe uma pessoa ali, mesmo quando aquilo que aparece nela é difícil. É não reduzir a pessoa ao sentimento que ela está mostrando. É não aceitar apenas as partes agradáveis e expulsar as partes incômodas. É não dizer, mesmo sem palavras, você só será digno de acolhimento quando estiver do jeito que eu consigo suportar. Isso tem tudo a ver com maturidade. Porque muitas pessoas crescem em relações onde o afeto parece condicional. Você é aceito quando se comporta, quando agrada, quando obedece, quando corresponde, quando não dá trabalho, quando não sente demais, quando não questiona, quando não decepciona, quando não expressa raiva, quando não mostra fragilidade e, aos poucos, a pessoa aprende a editar a si mesma. Ela começa a mostrar apenas aquilo que garante pertencimento, esconde a tristeza, esconde a raiva, esconde dúvidas, esconde desejos, esconde fragilidades, esconde até opiniões. Não porque essas partes desapareceram, mas porque em algum momento ela aprendeu que certas partes colocavam o vínculo em risco. E talvez isso aconteça mais do que imaginamos. Às vezes, a pessoa não está sendo falsa. Ela está tentando continuar sendo amada. Ela aprendeu que, para permanecer na relação, precisava deixar algumas partes suas do lado de fora. Rogers nos ajuda a perceber que uma relação que facilita amadurecimento precisa oferecer outra experiência. A experiência de poder entrar em contato com o que se vive, sem ser imediatamente condenado por isso. Pense em alguém que sente raiva. Em muitas relações, a raiva aparece e imediatamente é tratada como defeito. Você não deveria sentir isso. Que absurdo pensar assim. Você é ingrato. Você é exagerado. Mas talvez a raiva esteja dizendo algo. Talvez esteja apontando uma dor, um limite, uma frustração, uma sensação de injustiça. Se ela é expulsa rápido demais, a pessoa não aprende a compreendê-la, apenas aprende a escondê-la. Agora imagine uma relação em que a pessoa pode dizer, eu estou com raiva, e encontra do outro lado não uma aprovação automática da raiva, mas uma presença que tenta compreender o que essa raiva está tentando mostrar. Isso é muito diferente. A pessoa não é incentivada a destruir nada, mas também não precisa fingir que não sente. O mesmo vale para a tristeza. Muita gente não quer ouvir tristeza, quer resolver logo. Não fica assim, pensa positivo. Você tem que ser forte. Tem gente em situação pior. Essas frases às vezes nascem de boa intenção, mas podem comunicar uma coisa muito dura. Essa parte sua não cabe aqui. A consideração positiva incondicional vai em outra direção. Ela diz, não necessariamente com essas palavras, você continua sendo uma pessoa digna de presença, mesmo quando está confuso, triste, irritado, perdido ou contraditório. Isso não é pouco, porque talvez muitas pessoas nunca tenham vivido isso de modo consistente, e quando vivem, algo pode começar a relaxar, a defesa diminui um pouco. A pessoa pode olhar para si com menos terror, pode reconhecer o que sente sem precisar se atacar imediatamente. Pode se aproximar de partes suas que antes pareciam inaceitáveis. É aqui que a relação com o outro começa a influenciar a relação consigo mesmo. Quando sou recebido com menos julgamento, talvez eu comece a me julgar menos. Quando alguém consegue estar comigo sem me reduzir ao meu pior momento, talvez eu comece a perceber que também sou mais do que esse momento. Quando alguém não me obriga a me esconder para permanecer em relação,
Talvez eu comece a experimentar uma forma mais inteira de existir. No dia a dia, essa atitude pode transformar relações, não como técnica, mas como postura. Quando uma criança erra, ela encontra apenas punição ou encontra também alguém tentando compreender o que aconteceu? Quando um amigo confessa algo difícil, você escuta como pessoa ou já transforma aquilo em sentença? Quando seu parceiro mostra uma fragilidade, você acolhe ou usa aquilo depois como arma? Quando alguém discorda de você, essa pessoa continua tendo lugar na relação ou precisa concordar para ser aceita? Essas perguntas são incômodas, mas são importantes. Porque todos nós queremos ser aceitos, mas nem sempre sabemos aceitar. Queremos que acolham nossas contradições, mas muitas vezes exigimos que os outros sejam simples. Queremos liberdade para sentir, mas nos incomodamos com os sentimentos alheios. Queremos ser compreendidos em nossa complexidade, mas reduzimos os outros a uma frase. Talvez amadurecer seja também perceber isso. Perceber que a aceitação que desejamos receber exige de nós uma capacidade maior de estar com a realidade do outro, mesmo quando essa realidade nos desafia. A terceira atitude é a compreensão empática, e talvez essa seja uma das ideias mais conhecidas de Rogers, mas também é uma das mais difíceis de viver, porque empatia nesse sentido não é apenas ser gentil, não é apenas dizer eu entendo, não é apenas se colocar no lugar do outro de um jeito rápido, e não é dizer eu sei exatamente como você se sente. Muitas vezes, essa frase mais fecha do que abre, porque ninguém sabe exatamente como o outro sente. A compreensão empática é uma tentativa cuidadosa de perceber o mundo do outro como ele aparece para ele. Não como eu acho que deveria aparecer, não como eu explicaria de fora, não como eu resolveria, mas como aquela pessoa está vivendo aquilo por dentro. Rogers diferencia essa compreensão de um tipo de compreensão que julga de fora. É aquela coisa de dizer, eu entendo o seu problema. Eu entendo por que você agiu assim. Eu também passei por isso e fiz diferente. Às vezes isso parece compreensão, mas pode carregar julgamento, comparação ou superioridade. A pessoa está falando de uma dor e antes de terminar já está sendo analisada, ou corrigida, ou comparada, ou interpretada, ou transformada em exemplo. Isso acontece muito nas conversas comuns. Alguém diz, estou cansado, e a resposta vem, todo mundo está cansado. A experiência se fecha. Alguém diz, eu não sei por que estou tão ansioso. E a resposta vem, você precisa parar de pensar demais. A pessoa foi explicada antes de ser compreendida. Alguém diz, eu fiquei magoado com aquilo, e o outro responde, mas você também leva tudo para o lado pessoal. De novo, a porta fecha. Talvez a pessoa até tenha algo a refletir sobre si, mas naquele momento ela não encontrou compreensão, encontrou defesa. Compreensão empática exige outro ritmo. Ela pede que eu não corra tanto para minha resposta, que eu suporte por alguns instantes não saber, que eu tente escutar o significado que aquela experiência tem para o outro. E isso é difícil porque nós gostamos de resolver, gostamos de explicar, gostamos de dar sentido rápido, gostamos de sentir que estamos ajudando. Mas nem toda ajuda começa com uma solução. Às vezes começa com uma pergunta simples. Como isso foi para você? Ou, o que foi mais difícil nessa situação? Ou, quando você diz que está cansado, de que tipo de cansaço está falando? Ou talvez nem comece com uma pergunta. Comece apenas com uma presença que comunica. Eu estou tentando entender, não te corrigir. Na terapia, essa compreensão permite que a pessoa entre mais profundamente em sua própria experiência. Na vida comum, ela também pode abrir espaço. Pense em uma conversa entre pai e filho. O filho chega irritado da escola. A resposta automática poderia ser, para de drama, ou você precisa aprender a lidar com isso.
Mas talvez uma resposta mais empática comece diferente. O que aconteceu para você chegar assim? Não é passar a mão na cabeça, não é dizer que o filho está certo em tudo, é primeiro tentar compreender o mundo dele, depois talvez venha orientação, depois talvez venha limite, depois talvez venha uma conversa sobre responsabilidade, mas a ordem muda. Primeiro encontro, depois direção. O mesmo vale em uma relação amorosa. Às vezes a pessoa traz uma queixa e a primeira reação do outro é se defender. Mas eu não quis dizer isso. Você entendeu errado. Lá vem você de novo. Talvez até exista uma parte de defesa legítima, mas se a defesa vem antes da compreensão, a conversa vira disputa. Uma pergunta simples poderia abrir outro caminho. O que você sentiu quando eu disse aquilo? De novo, isso não significa concordar com tudo. Significa tentar entrar por um momento no modo como a experiência apareceu para o outro, sem perder a própria identidade. Essa parte é importante. Empatia não é fusão, não é se afogar no sentimento do outro, não é assumir a dor do outro como se fosse sua, não é abandonar sua percepção, é aproximar-se do mundo do outro com delicadeza, mas sem desaparecer dentro dele. E talvez isso também seja maturidade, porque uma pessoa imatura muitas vezes só consegue ouvir o outro a partir de si mesma. Mas comigo foi pior. Mas eu não faria assim. Mas eu acho exagero. Mas eu vejo diferente. Tudo volta para o próprio ponto de vista. A empatia cria uma pausa nesse movimento. Ela diz, por um instante vou tentar compreender como isso é para você. Essa pausa pode parecer pequena, mas pode mudar a qualidade de uma relação. Agora, existe uma coisa muito importante. Essas 3 atitudes não são 3 truques para melhorar suas relações. Não é assim. Seja congruente. Aceite incondicionalmente. Tenha empatia. E pronto. A vida muda. Seria simples demais. Rogers não está oferecendo um manual de autoajuda. Ele está descrevendo condições que, no contexto terapêutico, favorecem transformação pessoal. Quando trazemos isso para o dia a dia, precisamos fazer com cuidado, porque não se trata de fingir essas atitudes. Aliás, fingir seria exatamente o contrário da congruência. Não adianta parecer empático enquanto por dentro você está apenas esperando a sua vez de falar. Não adianta parecer acolhedor enquanto está cheio de desprezo. Não adianta dizer que aceita o outro se só aceita quando ele corresponde à sua expectativa. Essas atitudes não são frases, são formas de presença. E talvez por isso sejam tão difíceis. Porque elas exigem desenvolvimento. Exigem que eu me escute, que eu perceba meus limites, que eu reconheça minhas defesas, que eu observe minha necessidade de controlar, que eu admita que nem sempre quero compreender. Às vezes eu quero vencer, às vezes eu quero ter razão. Às vezes, eu quero que o outro mude logo, para eu não precisar lidar com o meu desconforto. Às vezes, eu quero ajudar porque me importo, mas também porque quero ser necessário. E olhar para isso não é agradável, mas talvez seja amadurecedor. Porque amadurecer, nessa perspectiva, não é se tornar alguém impecável, é se tornar alguém mais consciente do próprio modo de estar no mundo. Mais consciente de como se defende, mais consciente de como se relaciona, mais consciente de como foge da própria experiência. E talvez uma das coisas mais bonitas em Rogers seja isso. Ele não separa completamente a relação com o outro da relação consigo mesmo. Para ser mais congruente com o outro, preciso aprender a me escutar. Para aceitar mais o outro, preciso entrar em contato com as partes de mim que eu rejeito. Para compreender o outro com empatia, preciso suspender por um momento minha pressa de julgar. Então, no fundo, essas 3 atitudes também nos devolvem para nós mesmos. A congruência pergunta: você está vivendo de um jeito mais próximo daquilo que sente? A consideração positiva pergunta:
você consegue se receber sem se destruir toda vez que encontra algo difícil em si? A empatia pergunta: você consegue compreender sua própria experiência sem transformá-la imediatamente em culpa, vergonha ou explicação rápida? Porque muitas vezes somos incongruentes conosco. Sentimos uma coisa e dizemos para nós mesmos que não deveríamos sentir. Estamos tristes e tentamos parecer fortes. Estamos cansados e nos chamamos de fracos. Estamos com raiva e fingimos que está tudo bem. Estamos perdidos e criamos uma imagem de controle. Também somos condicionais conosco. Aceitamos a nós mesmos quando produzimos, quando agradamos, quando acertamos, quando estamos bem, quando somos admirados. Mas quando falhamos, nos tratamos como se tivéssemos perdido o direito de existir com dignidade. E muitas vezes não temos empatia nem por nós. Não tentamos compreender o que sentimos, só julgamos. Que ridículo sentir isso. Eu já devia ter superado. Não era para eu estar assim. Eu sou fraco. Eu sou um problema. Talvez, antes mesmo de aplicar essas atitudes nas relações, a gente precise perceber como elas faltam dentro de nós. Não para cair em culpa, mas para entender o tamanho do processo. Porque ninguém oferece ao outro, de modo consistente, aquilo que nunca aprendeu a cultivar em si. E, ao mesmo tempo, é nas relações que também podemos aprender. Quando alguém nos escuta com empatia, talvez aprendamos a nos escutar melhor. Quando alguém nos aceita sem nos reduzir ao nosso pior momento, talvez comecemos a nos tratar com menos violência. Quando alguém está diante de nós de forma real, talvez sintamos menos necessidade de representar. É por isso que a psicoterapia pode ser tão significativa. Não porque o terapeuta dá todas as respostas, mas porque quando essas condições estão presentes, a pessoa encontra um tipo de relação em que pode se aproximar mais de si mesma. E isso também explica por que Rogers interessava tanto para além da clínica. Porque todos nós somos afetados pelas relações em que vivemos. Uma pessoa que cresceu cercada de julgamento aprende a se esconder. Uma pessoa que só foi aceita quando agradava aprende a se abandonar. Uma pessoa que nunca foi compreendida pode começar a desconfiar da própria experiência. Mas uma relação mais verdadeira, mais aceitadora e mais empática pode abrir outro caminho. Não como mágica, não como garantia, não como promessa de cura rápida, mas como possibilidade. Possibilidade de se perceber melhor, de se aceitar um pouco mais, de se defender um pouco menos, de escutar o outro de outro modo, de não precisar transformar toda a conversa em ameaça, de não viver tão dependente da aprovação externa, de não confundir maturidade com endurecimento. Porque muita gente acha que amadurecer é endurecer, é não se afetar, é não precisar de ninguém, é estar sempre no controle, é não demonstrar fragilidade. Mas talvez, para Rogers, amadurecer esteja mais perto do contrário. Talvez seja estar mais aberto à própria experiência, mais capaz de sentir sem se destruir, mais capaz de se relacionar sem se esconder, mais capaz de aceitar a complexidade de ser humano, mais capaz de se mover na vida sem precisar usar tantas máscaras. E aqui vale uma pergunta simples. O que em você ainda precisa usar máscara para ser aceito? Talvez essa pergunta não tenha uma resposta rápida. Talvez ela fique trabalhando. Em quais relações você sente que pode ser mais real? Em quais relações você precisa se editar o tempo inteiro? Quando você está com alguém, você se sente mais próximo de si mesmo ou mais distante? E nas suas relações com os outros, você tem criado espaço para que as pessoas sejam reais? Ou elas precisam representar perto de você? Essas perguntas não são confortáveis, mas elas tocam o ponto central, porque as 3 atitudes de Rogers não são apenas conceitos bonitos. Elas nos perguntam sobre a qualidade da nossa presença. Eu consigo ser mais verdadeiro? Consigo aceitar sem possuir?
Consigo compreender sem invadir? Consigo escutar sem transformar tudo em conselho? Consigo estar com alguém sem exigir que essa pessoa seja apenas aquilo que me tranquiliza? Consigo olhar para mim sem fugir imediatamente? Talvez a maturidade psicológica comece quando paramos de procurar uma fórmula para nos tornarmos prontos e começamos a perceber, na experiência viva das relações, onde ainda estamos fechados, onde ainda estamos defendidos, onde ainda estamos tentando agradar, onde ainda estamos julgando, onde ainda estamos com medo de ser quem somos. Rogers não nos entrega uma receita, ele nos oferece uma direção. E essa direção não aponta para uma pessoa perfeita, aponta para uma pessoa mais real, mais aberta, mais capaz de contato, mais próxima da própria experiência. Talvez no fim, amadurecer seja isso, não se tornar alguém que nunca sente medo, raiva, tristeza ou confusão, mas se tornar alguém que já não precisa fugir tanto de si mesmo quando essas experiências aparecem. E talvez seja aí que essas 3 atitudes ganham força fora da psicoterapia, porque elas nos lembram que crescer não acontece apenas quando pensamos sobre nós. Também acontece no modo como nos relacionamos, com os outros e conosco. Se de alguma forma esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém importante na sua vida. Um forte abraço e fique bem.